pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou fazendo uma série de vasinhos criativos para o nosso canal. Lá você irá encontrar vasos em formato de conchas do mar, cavalo marinho, foca, alguns vasinhos em formato de bichos, vasos tronco, folha, flores e alguns vasinhos em formato de frutas, como vaso abacaxi, morango, bananas, jabuticabas. E hoje quero mostrar para vocês o passo a passo desses vasinhos charmosos em formato de cactos, para você plantar e decorar. O meu primeiro vasinho é um cacto que na minha região é conhecida como palmas. Para este vasinho, estou utilizando uma embalagem achatada de shampoo. Retiro o fundo, que é para ser a boca do vasinho, e retiro parte da tampa, deixando apenas esse furo, que é para ser o furo da drenagem. Vou utilizar isopor para fazer os galhos da palma, achatado e oval. Vou retirando todas as quinas para ficar bem natural. Vou utilizar a manga de uma blusa para envolver o caule da nossa palma. Encharco ela na nata de cimento e visto na garrafa de shampoo, dobrando as pontas do tecido para dentro da garrafa para reforçar a boca do vaso. Cortei 2 pedaços de arame, daquele arame cozido de 2 pontas, e amarrei um pedaço no meio e outro perto da boca do vaso. E aí vou mergulhando na nata de cimento os galhos da nossa palma e vou encaixando nesse arame. E depois vou chumbando com massa para ficar bem resistente. Para fazer o próximo vasinho, vou utilizar uma garrafa de iogurte da Grande. Lembrando que eu não conheço o nome dos cactos. Apenas pesquisei e escolhi 7 tipos de cactos mais bonitos e fiz esses vasinhos para mostrar para vocês. Espero que gostem. Para este vasinho, eu retirei o bico da garrafa para fazer a boca do vaso, vesti a garrafa com uma manga de blusa encharcada na nata de cimento e o galho é feito com isopor, assim como o primeiro vaso. A diferença é que o caule e os galhos da palma são achatados e desse cacto aqui são roliços. Agora vou utilizar este tapué quebrado para fazer um vasinho de um cacto que, na minha opinião, é um dos mais bonitos. Ele é arredondado, verde esmeralda e tem uns espinhos brancos para dar um destaque. Show de bola! E o processo é bem simples. Fiz o furo da drenagem, cortei um tecido arredondado, encharquei na nata de cimento e vou envolvendo o tapué com ele. Para fazer a base de apoio do meu vasinho em formato de palmas, vou utilizar isopor. Tenho aqui esse pedaço de isopor que é cheio desse formato meia-lua. Retiro um quadradinho desse, divido ao meio, encaixo um de frente para o outro e aí fica esse espaço no meio que é para encaixar o vasinho dentro. Cubro com uma camada de massa, vou fincar alguns pedaços de arame para ficar bem resistente. Encaixo o vasinho no meio e vou chumbando com massa. Cubro o vasinho com uma camada de massa, vou alisando com pincel e água e espero secar para fazer a textura dos espinhos. Estou fazendo 7 cactos
e todos ao mesmo tempo. Demorei 6 dias para concluir este trabalho. No primeiro dia, fiz todas as estruturas. No segundo dia, cobri com uma camada de massa cada um deles. No terceiro dia, fiz as estruturas chamadas areolas, que são as estruturas dos espinhos. No quarto dia, fiz a textura dos espinhos. No quinto dia, passei impermeabilizante. E no sexto dia, fiz a pintura. Este é o vasinho feito com tapoé. Para que ele fique bem arredondado, cortei um pedaço de isopor, tipo meia bola, encaixei no fundo, cobri com uma camada de massa e para fazer o furo da drenagem, estou utilizando um pedaço de ferro de construção para furar o isopor. Cubro com uma camada de massa e aliso bem. Agora quero mostrar para vocês como eu faço os espinhos desses 2 vasinhos. Fiz uma massa cremosa, utilizando uma medida de cimento peneirado e uma medida de argamassa. Coloquei água aos poucos até virar um creme. E aí vou encostando o palitinho na massa e encaixando no vasinho. E fica assim, uns espinhos bem pontiagudos. Faço a textura dos espinhos primeiro nos galhos e depois no caule. Seguro na base de apoio para não estragar. Para modelar este lindão aqui, a massa é um pouco diferente. As medidas da massa é a mesma, porém coloquei menos água, deixando ela um pouco dura. Umedeço a peça e vou fazendo cobrinhas de massa, achatando e colando e alisando para fazer essa estrutura. Em seguida, antes que a massa seque, vou cortando com a espátula, fazendo essa textura. Modelo primeiro o galho e depois o caule. Para fazer a estrutura do caule, modelo primeiro o galho e depois o caule. Para fazer essa estrutura do caule, chamada areola, vou fazendo cobrinhas de massa bem grossa, achatando e colando. Vou alisando para dar uma suavizada e vou cortando com a ponta da espátula, fazendo essa textura. Para modelar este vaso lindão aqui, vou fazendo cobrinhas de massa, achatando e colando, assim como o outro. Porém, a estrutura desse aqui são bem mais finas. Vou fazendo as cobrinhas de massa bem finas e vou achatando e colando no lugar. Porém, não vou cortar essa estrutura. Vou deixar secar e depois irei fazer a textura de espinhos sobre elas. Olha que lindeza! Este vasinho é muito lindo. E para fazer a textura de espinhos, faço aquela massa cremosa que fiz anteriormente. Vou encostando um palitinho na massa, encaixando nas estruturas e vou puxando para cima, deixando uma pontinha. Olha que lindo que ficou. Show de bola! Este cacto é maravilhoso. Vi a foto dele na internet e não me contive. Comecei a fazer o vasinho na mesma hora. Só não pude mostrar o passo a passo dele, porque o vídeo ficaria muito grande e não daria para postar essa semana. E eu não gosto de deixar os meus seguidores queridos esperando. Ele é feito com pote de creme arredondado da Scala. Fiz os galhos com isopor, envolvi com tecido encharcado de cimento, assim como os outros, e na modelagem fiz a textura. Olha que lindo! Estou encantada! E aqui está o meu vaso palma já finalizado com a pintura. Pintei ele de verde claro
e pintei os espinhos de preto. Este lindão aqui, pintei de verde esmeralda e pintei os espinhos de branco. Peço desculpas por não conseguir mostrar o passo a passo da pintura de cada vaso. Eu gostaria de mostrar cada detalhe, mas aqui está chovendo bastante e como trabalho ao ar livre, não teve como. Mas graças a Deus que choveu, pois aqui estava muito seco. A gente estava mesmo precisando de chuva. Eu amei este trabalho. Cada cacto desse é um charme. Perfeitos para colocar cactos, suculentas, flores, enfim, lindos demais. Espero que vocês também tenham gostado. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.